geralmente é o termo mais usado pelos nossos mentores espirituais, benfeitores espirituais, para nos falarem sobre o passe. Então aqui, como tem colocado no início, peguei na questão 98 do livro Consolador, quando se pergunta o que é o passe, e Emmanuel responde que o passe é uma transfusão, assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados do reservatório limitado. Nós temos limite de sangue, né, na transfusão de sangue. E os elementos psíquicos, mentais e espirituais, são no reservatório ilimitado de forças espirituais. Então já dá essa ideia de transferência, de transfusão, de passar energia um para o outro. Como é que doa o sangue? A gente tem aqui no nosso modelo de saúde a transfusão de sangue, doação de sangue, e aonde tem um doador e um receptor. E aí trouxe de forma mais pautada em diversas obras, como no próprio Consolador, só para a gente manter, né, a transfusão de energias psíquicas. Por Emmanuel, o livro Segue-me, que também é de parceria de Chico com Emmanuel. Aí, em vez de colocar a transfusão de energias psíquicas, ele já coloca fisiopsíquicas, colocando como também as energias vitais, da organização do nosso corpo físico. Operação, ainda completa, com operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem segue de si mesmo em teu benefício. Então o passe está colocando como alguém que segue de si mesmo, mas em benefício próprio. Olha que interessante como é que ele começa, né? Aí já o instrutor Aulus, Aulus, nos domínios da mediunidade, que é um livro de André Luiz, em parceria com o Chico, ele coloca que o passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Isso vai ser muito, a gente vai trabalhar muito isso no dia de hoje. Ou seja, tem essa transfusão de energia, não é simplesmente dando energia, mas ela consegue alterar, atuar e modificar o campo celular, como as células estão interagindo entre si. E ainda, André Luiz já traz na Opinião Espírita, também que é outro livro de Chico, não é unicamente a transfusão de energias anímicas, ou seja, só da alma, não é só aquela transfusão. É o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. E aqui eu destaco equilibrante da mente e apoio eficaz a todos os tratamentos. Porque muitas vezes, hoje em dia não é mais tão comum, mas ainda acontece, mas antigamente era mais comum, as pessoas se entregarem única e exclusivamente ao tratamento espiritual e esquecerem da ciência da Terra, dos médicos da Terra. Ele serve como apoio para nos ajudar a equilibrar a mente. E a gente sabe que equilibrando a mente, por acréscimo, vem toda uma absorção de fluidos mais salutares que vão fazer, e esses fluidos salutares vão refletir em maior harmonia do corpo físico, do corpo espiritual e do próprio espírito, obviamente. Então, eu queria trazer isso destacando e começar trabalhando com o fundamento do passe, que não existe. Por que eu coloquei fundamento do passe? Porque se você procurar na obra kardeciana, no pentateuco kardeciano, a gente nunca vai ouvir a palavra passe. Então isso não condiz com a doutrina espírita, isso é outra coisa que foi incorporada à doutrina espírita. E a gente vai ver que realmente, embora a palavra passe não esteja, eu até encontrei passe magnético no livro dos médios, mas no contexto bem específico. Embora a gente não encontre o passe, nem a aplicação do passe em si, dentro do pentateuco kardeciano, a gente vai ver que esse fundamento todo do qual se concluiu do passe, se estudou e viu que o passe era eficaz, ele está nas obras básicas, sim, da doutrina. E ele está, obviamente, se está nas obras básicas da doutrina, ele está também no Evangelho. E na Bíblia como um todo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, eu busquei, dentro da obra básica, nesse primeiro momento, passagens que fundamentem a aplicação do passe para a gente ter embasamento da codificação. Então, Kardec, na Gênese, começa falando: como já vimos, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito. Tranquilo, né? Isso a gente vem falando há 4 encontros.
os quais são simples transformações dele. Então, o corpo físico e o perispírito são simples modificações, simples transformações do fluido universal. Pela identidade da sua natureza, esse fluido, condensado no perispírito, pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Então, já mostrando que ele pode ser usado para reparar o corpo, para ajudar o corpo a se livrar de alguns problemas que ele possa estar sendo acometido. O espírito encarnado ou desencarnado, então ele coloca os dois lados, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Então até aqui, tá vendo como Emmanuel fala que segue de si mesmo e, atuando no campo celular, que fala que pode atuar para um corpo deteriorado, né? E aí ele usa a cura. E a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã, ou seja, doente, por uma molécula sã. Quando Jesus punha a mão, porque ele punha as mãos, Sim. e falava, a tua fé te curou, ele estava como se dando um passe, certo? Certo. Assim, a interpretação que a gente tem hoje é que aquilo é o que a gente hoje chama de passe, né? Exatamente, era ou algo parecido no mesmo mecanismo. Alguma coisa semelhante. Né? E isso é uma prática desde o Antigo Testamento, tá? Em Deuteronômio tem também, tem algumas relações que eu tenho anotado, não trouxe hoje, mas isso é comum em toda a história do povo hebreu, não só do povo hebreu. Esse tratamento, o povo egípcio, a gente tem relatos e tudo, que esse tratamento, essa transfusão de energia psíquica, que a gente chama de passe, ela ocorre desde que o homem é homem, desde que a gente E essas senhoras rezadeiras ou benzedeiras que hoje quase não tem, e que antigamente tinha muito, né? É a mesma coisa, né? Então, só que de uma maneira colocada de uma outra forma, não? Então, aí entram duas coisas. O princípio pelo qual elas atuam é o mesmo. É o mesmo princípio. E aí a gente vai ter que entrar no modo como a codificação espírita foi desenvolvida. Kardec, quando ele desenvolveu, ele codificou, né, ele teve acesso à comunicação com os espíritos, diversas mensagens, perguntas, mensagens que eram enviadas para ele por todo o canto do mundo. Chegava mensagem para eles por médiuns da religião judaica, por médiuns católicos, médiuns protestantes, mensagens da África, que eu não conheço muito bem as religiões, mas talvez o Candomblé e tantas outras que tem lá, mensagens do Brasil e de tantos outros lugares. No livro, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, que chama Autoridade da Doutrina Espírita, acho que é item 4, ele fala que ele mantinha comunicações em todo mundo com cerca de 1.000 centros espíritas. E aí, depois, quando ele vai fazer um pronunciamento já em 1868, e esse pronunciamento está na Revista Espírita de dezembro de 1868, ele faz em relação ao Dia dos Mortos, que é em novembro, né? Mas aí ele sai na Revista Espírita no mês seguinte, por isso que eu decorei. Assim, e foi logo antes dele morrer, em 1868. E que ele morre em 1869, no início. Então eu decorei para isso. Aí ele fala que a doutrina espírita é uma religião, porque até então ele falava que não é, mas não uma religião como se conhece, é uma religião que se funda na homogeneidade dos pensamentos, né, da elevação do pensamento, e que aqui, nos centros espíritas, é um lugar para que nós possamos todos conversar sobre religião, sobre religiosidade. Então ele tira, nessas mensagens que ele recebe de cada religião, ele tira o que é específico de cada religião, que é assim, é o animismo do médico, né? E ele pega só o corpo comum. Então, Kardec faz o quê? Ele fala assim, não, então vamos pegar só o que é comum em todos e trazer de uma forma que não se identifique nem com A, nem com B, nem com C da religião. Não menosprezando as religiões, mas para que todos possam entrar aqui, discutir e falar sobre religião, sobre religiosidade, sem um ou outro se sentir afetado. Mas ao mesmo tempo falando de todas. Exato, ele pega o que é comum de todas, que é a base, né, o eixo. E que acaba tirando todo esse que o médico está sofrendo, corre de sofrer de animismo, de influenciação por isso, por aquele outro tipo de crença, que isso é parte do animismo. Então ele fica com o que é mais concreto, o que é mais aceitável, é universal. E aí,
Aqui no Brasil, e acho que em outros países também, sempre se teve essa abençadeira, que ela age pelos mesmos princípios do passe. Isso também até Emmanuel responde sobre isso na questão 99 ou 100, logo depois no livro Consolador. Mas por que a gente não fala que isso é passe? Porque o passe, do tal qual a gente conhece, ele é aplicado no meio espírita. Jesus estava em posição de mão, não dava passe. Porque o passe é uma coisa que cabe ao meio espírita. E por que a gente não traz isso para o meio espírita? A benzedeira. A gente usa do passe, não da benzeção, digamos assim, não sei qual que seria o termo. Porque isso é típico, mais ou menos típico de uma região, de uma religião, que é um tipo de ação. Então aí vai chegar alguém aqui que vai falar assim, olha, mas cheguei lá, a moça vem me benzendo. Isso é que não sei, isso fazia antigamente, isso era quando eu era menino lá na roça, sei lá, alguma coisa assim, e pode sentir assim, esse centro espírita, isso não é centro espírita, isso não é espiritismo, ou sentir ofendido de entrar. Então a gente tenta trazer, ou a gente deveria tentar trazer para dentro do meio espírita, só o que é comum, só esse eixo, entendeu? Com a maior simplicidade do mundo. Não porque o resto não precisa, não, cada um, a gente faz a nossa necessidade. Muita gente fala, isso não precisa, isso precisa. Não por causa disso, mas que aqui a gente possa abraçar o maior número de pessoas possíveis e a gente possa discutir um eixo comum e estarmos unidos em pensamento, estarmos progredindo juntos. Então, tipo assim, a benzedeira, Jesus e tantas outras religiões, tem como o Reiki, por exemplo, como e tantas outras. Jorei, que é na... Exato. Todos esses atuam sobre o mesmo princípio dessa transfusão de energia psíquica ou fisiopsíquica, não sei lá como for, alterando o campo celular. Mas cada um nas suas religiões tem suas especificidades. E que aqui dentro do centro espírita, dentro do passe, a gente tem que buscar o mais simples possível, para que isso não crie antagonismo entre novos integrantes ou mesmo dissidência entre nós. Porque aqui, como Kardec disse, é a religião da unicidade de pensamento. Então é por isso. Eu tive que fazer essa volta toda. Então a benzedeira, ela atua sobre... É passe? Não é passe. A gente até pode considerar passe, mas a gente vai estar misturando as coisas, entendeu? Não é que menosprezando ela, não. É cada um no seu lugar. Talvez nem elas gostem de falar que isso é passe. Talvez, não, se você falar que é passe, ela vai se sentir ofendida. Não é? Então, é mais ou menos você falar nas igrejas que aplicam o Jorei, ou no Reiki falar que isso é passe, não nos lugares. Não, isso tem nada a ver com passe, não. Embora possa ser o mesmo princípio. Então, não é que é passe ou não é o mesmo princípio que atua. Então, seguindo na Gênesis ainda, ficou claro assim? Bom. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Então, como ele está falando de cura, quanto mais pura a molécula que foi inoculada no corpo deteriorado, que é o termo que ele usa anteriormente, maior vai ser a proporção da cura que está ali. Mas depende também da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido maior força de penetração. Aí entra o nosso papel também, da vontade, do ato de querer trabalhar, de servir com amor. E servir por servir. Porque a caridade, um dos princípios da caridade, o primeiro talvez, é o desinteresse absoluto. É servir porque isso é o certo a se fazer. Eu acredito que isso é o certo a se fazer. E aí eu vou servir e vou me entregar da melhor forma. E aí com essa energia da vontade, essa emissão fluídica, além de ficar mais abundante, ainda ganha maior força de penetração. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura. Seja homem, que no caso está encarnado, ou espírito, desencarnado. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quase substâncias medicamentosas alteradas. Ou seja, então se for um fluido impuro, ele vai ser uma substância que não vai ter o poder curativo tanto assim. Às vezes vai ser mais tende a ser até mais maléfico do que benéfico. Um remédio vencido, um remédio que não está na sua condição ideal de armazenamento por um tempo, ele tem grande chance de fazer causa um mal, ao quem toma. E ele continua. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo. Por isso que a gente começou falando do magnetismo.
Porque ele é o princípio de tudo, que está na bezedeira, que está na imposição de mão, que está no passe, que está no jorei, que está no reiki. Tudo advém disso, de tudo advém do princípio fundamental, de tudo é o magnetismo. Então, variedade de magnetismo, e só difere pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais, como a vontade e o desejo de curar de quem realiza essa transmissão de fluido, no caso aqui o passe. Então aqui eu já observo que existem dois tipos de passe, um que é dado pelos homens, outro que é dado pelos espíritos, pelo menos dois. A gente vai falar demais disso, né? Mas Kardec já coloca aqui que essa transfusão de energia não é de encarnado para encarnado ou desencarnado para encarnado. Ela ocorre de desencarnado para encarnado também. E isso é interessante a gente começar a ver, começar a analisar, porque esses são os fundamentos que a gente está buscando, né? Mas qual é o objetivo do passe no desencarnado? Não, o desencarnado é passe nosso. Ah, tá. A gente nem tá, a gente tá aqui, já viu que muitas vezes, a gente pode até adiantar, existe o que a gente chama de passe espiritual, que é esse passe dado pela espiritualidade. Nós estamos aqui em 20 pessoas, não sei, só veio um passista. Não tem como esse passista atender as 20 pessoas, naquele tempo. Aí a equipe que dirige a reunião, que está próxima, que trabalha na casa ali, né, sustentando, pega, faz uma oração junto com todos e pede que a espiritualidade aplique o passe. Aí essa energia distribuída, não precisa ficar ninguém pondo mão, ninguém nada, é só essa mentalização e nessa oração em conjunto que faremos no final, que o passe é dado pela espiritualidade, em nós aqui no caso. Então, aí aqui Kardec vai elencar os tipos de transmissão de fluido, né? Que eu chamei de tipo de passe, que agora já está dentro da nossa linguagem atual. A ação magnética, essa transfusão de energia psíquica, pode produzir-se de muitas maneiras. E ele vai elencar 3. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, também chamado de mesmerismo, magnetismo animal, cuja ação se acha subordinada à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. É a pessoa aplicando por ela mesma o passe, sem o auxílio dos espíritos. Mas como o próprio Kardec coloca, a espiritualidade coloca para Kardec, no livro dos espíritos, isso quase não acontece, a não ser que essa pessoa tenha objetivos não muito elevados. Porque só pelo desejo, pela vontade de ajudar o outro, quem que ele está atraindo? Espíritos que lhe vêm ao seu socorro para lhe ajudar nisso. Então, mas na época de Kardec é preciso lembrar que o magnetismo, o mesmerismo, ainda era muito forte. E Kardec estudou o magnetismo animal por 30 anos, 30 ou 35 anos, não sei. Então ele levava muito em conta o que ele está falando, o magnetismo, a ação magnética, pelo próprio magnetizador. Mas a própria espiritualidade deixa bem claro que isso é muito raro. Segundo, pelo fluido dos espíritos, que é o que a gente estava falando agora, atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado, seja para curar ou acalmar o sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, que uma das coisas que fazia-se na época de Paulo, na imposição de mão, ele liberava os carismas. Não é liberar, ele desencadeava na pessoa os carismas, que são os dons do espírito, que hoje a gente chama de mediunidade, dos dons mediúnicos, da potência mediúnica. Ele impunha a mão e a pessoa começava a profetizar, começava a falar em línguas. Não só Paulo, isso era comum entre os apóstolos. Então, eles provocavam o quê? Esse sonambulismo específico. E também o magnetizador, o hipnotismo, também traz a pessoa para a gente pode, quem tem é dotado desse fluido em maior quantidade, né, magnetizador, ele consegue provocar nas pessoas um hipnotismo, uma sensação de hipnotismo nesse sentido de sonambúlico. A pessoa fica fora do ar, né, fica em outro estado de consciência. Então pode curar, acalmar o sofrimento, provocar sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. Física, como a gente já viu aqui anteriormente, a pessoa em sono ela é levada para ser tratada, ela é tratada pelos chakras e depois quando ela volta, ela se sente mais harmonizada, porque ela incorpora essa energia. Ou por uma coisa moral, você vai para uma palestra, vai para um estudo, vai para um atendimento,
Isso é comum. É o magnetismo espiritual. Então a gente chama isso de magnetismo espiritual. Enquanto esse magnetismo humano, esse é o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Então não quer dizer que é para o espiritual que é bom também, porque a gente tem que lembrar que espiritual há espíritos e espíritos, né? E, por último, terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador. Então os espíritos derramam um fluido sobre o magnetizador, ao qual este serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se o preferirem, humano espiritual. Esse termo humano espiritual ou misto é geralmente mais usado, mas também tem o semi-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual imprime qualidades de que lhe faltam, suprem as necessidades que talvez aquele fluido humano não tinha, para melhor servir quem necessita. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é algumas vezes espontâneo, porém é provocado com mais frequência por um apelo do magnetizador. É lógico que a prece, o apelo, a evocação, isso tudo ajuda a gente a estar em comunicação mais próxima, mais direta com os espíritos, pela nossa afinidade, pelo nosso desejo, o que nós queremos, né? O móvel das nossas ações. Mas se a gente está fazendo algo de bom para outra pessoa, se a gente está buscando realmente colaborar, ajudar, sendo assim, caridoso, no sentido da palavra mesmo, sem nenhum objetivo particular, isso por si só é uma prece, isso por si só é uma elevação de pensamento. E quando a gente faz isso, como a gente tem falado, a gente amplia o nosso perispírito, de certa forma, se desprende mais, se amplia do nosso corpo, e a gente fica mais à influência dos espíritos que estão no mesmo padrão que nós. Por isso que a prece, muitas vezes, existe a prece verbalizada, falada, que aqui a gente faz com mais frequência até, para que nós todos possamos nos sintonizar naquela frequência. Mas existem diversos outros tipos de prece, não faladas, por exemplo, não verbalizadas. A própria música, que tem um som, porque aqui a gente precisa dos ouvidos para conseguir se identificar, né? Você ouvir tudo. Mas dentro no mundo espiritual, o próprio pensamento, eles são captados pelos espíritos, né? Aqui eles se comunicam pelo pensamento. As ações dizem muito mais, né, do que as palavras e tudo. Então, por isso que é muito mais fácil, é muito comum também o ocorrer espontâneo. Porém, quando a gente pede, peguis, obterei, então a gente ainda acaba aumentando essa repercussão. Então, os mantras funcionam com uma frequência magnetizadora? Eu não conheço muito de mantra, mas o que eu sei de mantra, o que eu imagino de mantra, que as pessoas ficam naquela meditação, elas estão esvaziando a mente, elas estão limpando a mente. E ao fazer isso, dependendo das aspirações delas, que eu estou procurando, elas podem preencher com coisas, né, buscar coisas mais elevadas ou não. Geralmente quem fazem isso está buscando uma região mais espiritualizada. Repetindo, né? Sim, mas é uma coisa interna para eles. É para eles conseguirem sintonizar, entendeu? Para eles conseguirem esvaziar a mente e colocar coisas novas ali, buscando coisas novas. Às vezes é em voz alta também. Não, sim, mas o exercício vocal faz parte dessa... Do esvaziamento da mente. É como se fosse o estado de sonambulismo, entre aspas. É como se fosse provocar esse estado de sonambulismo. Assim. A pessoa vai entrar num outro modo de consciência, ou num outro padrão vibratório, para que ela possa absorver e assimilar mais coisas. Vai se esvaziar de si para a gente chegar com coisas espirituais, coisas que ela tem interesse. É a base mesmo, é realmente sair da vibração do terra a terra. Isso. Eu já tive contato com uma colega que foi da Mundo e lá eles estudam muito a parte oriental. Então lá tem um mantra mesmo, que a pessoa, inclusive tem alguns que eles sugerem, mas a pessoa pode até criar desse lado, criar o seu próprio mantra. É igual você tem uma prece que você gosta mais, que você acha que você sintoniza melhor, alguma coisa assim. Então ele era nesse foco. Eu imaginei que é nesse sentido, justamente até porque no livro no Missionários da Luz, eles vão falar muito de mediunidade lá, aí tem uma mediunidade de materialização. Só que antes deles formarem a materialização e ocorrer a materialização, o pessoal estava com a mente muito barulhenta, cada um pensando no seu dia a dia, nas suas coisas e tudo.
Aí Alexandre, que é o mentor, vai, materializa só a garganta, assim, acho que nem dá para eles verem, só vai conseguir falar, né? Então todo mundo estava lá, não precisava ser meio que ouviu, e ele pede para cantar. E quando André Luiz pergunta por quê, fala porque quando eles cantam, eles vão entrar tudo na mesma vibração, esquecendo o que eles estão no dia a dia. Eu acho que o mantra funciona de forma individual para cada um, mas tem esse mesmo princípio, eu acho que é nesse sentido. Então, ainda nas obras basilares do Espiritismo, no livro dos Médiuns, lá ainda está bem claro que o passo, que a gente ouve falar muito que a gente está trabalhando sempre com o magnetismo, que é do fluido que a gente doa de nós mesmos, mas a gente ouve falar muito médium passista. E talvez essa denominação seja a mais correta mesmo. Como o próprio, ele não identifica o espírito que traz essas comunicações, mas Kardec, no item 166, ou 5, não sei, do livro dos médiuns, ele tem alguma série de questões, eu trouxe algumas só, para mostrar que o passe é uma atividade mediúnica. Não precisa ser esse médium ostensivo como nós entendemos e tudo, mas só para ela ser uma atividade mediúnica já nos chama a responsabilidade ainda maior, porque não importa, eu não preciso parecer que eu estou legal, eu não preciso parecer que eu sou boa pessoa, que eu estou com pensamentos bons. Eu realmente preciso estar com esses pensamentos. Então é preciso a gente realmente ter a coragem de se enfrentar, de se observar e ver se nós estamos realmente em condição equilibrada. Não é perfeito não, porque se fosse perfeito a gente não ia servir. Mas em condições equilibradas, dentro do que a gente é capaz de estar, ou se nós estamos com a cabeça na conta de luz, no filho, na mãe, enfim, entendeu? Esse equilíbrio. Então por isso eu quis trazer isso para chamar essa responsabilidade, que eu acho que é muito importante. Então podemos considerar as pessoas dotadas de força magnética formando uma variedade de médios, aqui dos hipnotizadores ou médios de efeito físico, seja lá qual for, sem a menor dúvida, ele responde. Entretanto, o médium intermediário entre o espírito e o homem. Ora, o magnetizador, a urina em si mesmo, a força que se utiliza, no que a gente tem visto, não parece servir de intermediário a nenhuma potência estranha. E o espírito responde, é um erro, o espírito comenta, é um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem. Então a força magnética está no homem. Aí eu grifei aqui, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invoca um espírito bom que se interessa por ti ou pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade. Ele aumenta a tua força. E a tua vontade dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Então, ele é um médium. Ele está ali como intermediário do espírito que vem ao nosso socorro, ao socorro do doente. Porque às vezes a gente não tem médico, mas o doente tem. E é bem comum a gente esquecer disso. E aí na questão 5, eu pulei algumas pessoas têm realmente o dom de curar pelo simples toque, sem emprego de espaços magnéticos? Certamente. E ele fala, não tem numerosos exemplos disso? E aí no próprio item do livro dos médiuns, ele também lá na Gênesis, eu esqueci de trazer qual que era o item da Gênesis que a gente está falando ali, dos fluidos, das curas, depois eu posso precisar. Ele próprio, Kardec, indica na revista Espírita vários relatos de curas espontâneas desse tipo, que pela imposição, rapidamente a pessoa alcançou a cura. E nesse caso, também a ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Ambas as coisas. As pessoas são verdadeiros médiuns, pois atuam sob a influência dos espíritos, o que não quer dizer que sejam médiuns curadores, conforme o entende. Então é um tipo de mediunidade isso, mas não é entender que esse médium curador que o Kardec está falando, que é um médium passista, que hoje a gente chamaria de médium passista, que vai se desenvolvendo, que vai... Não, isso é uma coisa característica da pessoa, que ela já tem isso, né, lógico, desenvolvido nela, e ela tem esse dom de curar. E quando eu disse aqui curar, porque muitas vezes no passe, a gente ainda fica com esse receio de curar, não curar, e eu trouxe mais pra frente, a gente vai trabalhar, que a cura não depende do passista, de forma alguma, ele pode ser simplesmente um instrumento, ele é o fio condutor, ele tem que ser um bom fio. Mas a cura está muito mais associada com a capacidade do paciente e com o mérito do paciente de absorver esses fluidos e assimilar esses fluidos e interiorizar eles, do que propriamente a pessoa. E por que isso é importante a gente falar? Porque
muitas vezes a gente fica buscando resultados do passe. A pessoa fala, nossa, passe, você me deu um passe. Então alguém vem comentar, nossa, você me deu um passe, seu passe fez tão bem pra mim, que não sei o quê. É pra gente se alegrar, assim, não porque é o nosso passe, porque a pessoa tá bem. Porque isso depende muito mais da pessoa do que de mim. E existe um livro famoso que aconteceu na casa espírita, que os espíritos, nossos irmãos mais inferiores, atuaram nessa casa através de uma médium passista, aonde ele combinava com os obsessores daqueles pacientes que ela aplicava o passe de se afastarem. Então ela começou a ter resultados excelentes no passe, porque ela dava o passe, as pessoas, os espíritos que estavam tentando interferir no trabalho da casa de forma negativa, combinavam com os obsessores de se afastar, que era um plano maior, não sei o quê. Eles afastavam, todo mundo e todo mundo ia vendo aquele, nossa, ela é uma excelente passista, ela é excelente, mas não estou aqui tirando o mérito dela. Mas isso começou a criar inveja, dissidências, rixas dentro da casa, e a casa quase fechou. Não, e ela também começou a acreditar. Ela tem uma vaidade, um orgulho. Tipo assim, né? Ela queria estar naquele local, naquele lugar que todo mundo a reverenciasse, né? Exato. E aí, como foi lembrado, não sei se é seu nome, você me desculpa. Solange. Disse, Jesus falava, tua fé te curou. Nem ele assumia para si a cura das pessoas, era a fé, porque justamente depende da capacidade da pessoa. E a gente pega, por exemplo, até que Pedro curou na porta tormentosa, eu acho que é porta tormentosa, não sei agora lá. Onde? Formosa, isso. Lá que ele fala assim, nem ouro nem prata tenho, mas o que eu tenho eu lhe dou. Aí cura o rapaz que era aleijado de nascença. Jesus cura o cego de Jericó. Humberto de Campos e outros espíritos através do Chico, que eu não vou lembrar cada livro específico, eles mostram que essas pessoas, o cego de Jericó, esse senhor, a mulher hemorroísa e também a mulher adulta que foi curada de mal moral, digamos assim, todos eles tiveram muito mérito. A mulher adulta era de não cair mais em tentação e seguir uma vida de outro tipo, então ela teve a cura nesse momento, né, pessoal, espiritual. E o cego, por exemplo, procurou Jesus por diversos lugares, segundo a história deles, e quando ele chegava, Jesus já tinha ido. E essa busca de Jesus que eles estão trazendo, é lógico que não é só uma busca física, é uma busca de ter ele como mestre, de ter ele como alguém para lhe ajudar, alguém como lhe ensinar a modificar, assim como a mulher hemorroída, que toca nas vestes dele. É ela que toca, né? Não sei se está fazendo confusão, é ela que toca. Jesus nem sabe, ela saiu de mim virtudes. É lógico que ele fala de ensinação para mostrar que isso é possível, mas mostrando que essa cura. Então, quando a gente for falar de passe, de cura, aplicar nas casas, vamos deixar essa parte de cura para eles, para a espiritualidade, e vamos focar no nosso objetivo. Que como um fio condutor que vai conduzir essas energias, a gente vai ajudar muito se a gente não atrapalhar. Se a gente conseguir se esvaziar da gente mesmo, das nossas correrias do dia a dia, e deixar essas energias que vão ser suplementadas pelos espíritos, correrem de forma mais pura, porque um fluido puro em contato com um fluido impuro, ele se torna mais impuro. Então, a gente tem que deixar esse canal o mais limpo possível para que esse fluido chegue da forma mais preservada e pura daquele paciente. É justamente isso. Por isso que o orgulho e o egoísmo são os dois grandes males da... Porque aí o orgulho, aí a pessoa daqui a pouco começa a achar que ela que cura, pode achar, como foi no caso, eu que sou importante, eu que sou melhor médico, eu que sou isso, eu que sou aquilo. E aí para de servir, esquece que a gente serve a Deus e começa a servir a si mesmo, entendeu? Então, é nesse sentido que a gente vai falar mais sobre isso, mas eu quis trazer essas duas questões que eu acho que é muito importante a gente ter isso sempre em mente. Então, aí eu trouxe quase que um capítulo inteiro dos missionários da luz. Porque isso aqui é uma aula de passe, que a André Luiz traz pra gente. E começa com assustando a gente. Porque olha lá. Eles estão falando de serviço de passe, mas são coisas que eles estão elencando para requisitos para o passista. Começa assim. O missionário do auxílio magnético, na crosta ou aqui na nossa esfera, ou seja, encarnado ou desencarnado, necessita ter, vamos elencar, grande domínio de si mesmo, tranquilo, espontâneo equilíbrio dos sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, depende de semelhante, né? Tem gente que não se assemelha tanto, mas vamos lá. Alta compreensão da vida, fé vigorosa, e o sexto,
profunda confiança no poder divino. Ah, a gente não assusta com nada, né, gente? Então já começa assustando, fala assim, quem lê até aí fala assim, nunca mais vou ser passista, fecha o livro, não posso, não tem quem pode ser passista. Só que Alexandre continua. Cumpre-me acentuar, todavia, ou seja, todavia você esquece de ficar para trás, né? E agora vamos para frente. Que semelhantes requisitos em nosso plano dos desencarnados constituem exigência a que não se pode fugir. Ó, vocês. Quando, na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência. Pode suprir essa ou aquela deficiência. O que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nosso círculo de ação ao servidor humano. E o servidor humano ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Porque se esperar a perfeição para servir, a Terra vai ter que entrar no estado de planeta de mundos felizes para começar a ter trabalhador. E Deus utiliza de nós próprios para que a gente possa socorrer uns aos outros. E a espiritualidade superior não é diferente. Eles, no serviço de paz, quem pega esse livro, quem pega nos domínios da mediunidade, mecanismo de mediunidade, vê o quão sério eles levam essa atividade. E não só essa, todas, mas nessa em específico. O quão cedo eles chegam antes da reunião começar, a limpeza fluídica que eles fazem no ambiente, o controle dos pensamentos, das emoções ali dentro, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Mas eles não podem esperar isso da gente, porque eles sabem da nossa condição. A gente não espera de uma criança que ela saiba falar tudo de matemática, por exemplo. Que ela saiba fazer cálculos avançados de matemática. Então, eles, fazendo essa comparação, eles sabem que nós, ainda encarnados aqui na Terra, estamos num padrão evolucional que a gente não tem todos esses 6 requisitos. Mas nós começamos a desenvolver eles, e quando ele diz boa vontade sincera, não é só, não, hoje eu estou animado, vou lá trabalhar, estou com boa vontade, vou lá. Não, boa vontade parte do pressuposto de que nós vamos buscar ter toda essa capacitação ao longo do tempo, através dos estudos, do controle do pensamento, das emoções, do autoconhecimento, para que nós cheguemos algum dia a ser instrumentos mais desejáveis ou de melhor utilização na mão desses técnicos da espiritualidade. Então muita gente combate quando fala que boa vontade basta, fala que muita gente combate, fala assim, boa vontade não basta, tem tanto técnico, tanta coisa para saber, e os dois jeitos estão certos. Depende de como que a gente interpreta a boa vontade, de como que o Espírito Alexandre está falando que a boa vontade sincera pode suprir, eu fico com ele. Mas fico com a ressalva de que essa boa vontade sincera, ela nunca vai prescindir do meu aperfeiçoamento, da minha elevação enquanto trabalhador, enquanto ser humano. Até mesmo porque a lei do progresso é uma lei divina e a gente está passando por ela. Tá tudo bem? Então, passado o susto, o capítulo começa com o serviço do passe, continua no serviço do passe. Nesta sala, a sala de passe, se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem de socorro magnético, tomados de amor e confiança. Olha só como eles falam. Aqui possuímos uma espécie de altar interior, formado pelos pensamentos, preces e aspirações de quantos nos procuram trazendo o melhor de si mesmo. A boa vontade é isso. Você levar o melhor de si mesmo. E sempre está buscando ter cada vez melhor para oferecer, para ofertar. Clara e Henrique, que são 2 encarnados que estão lá, agora em prece, embabam-se de luz. Em prece. Dir-se-ia, estavam quase desligados do corpo denso. Opa, peraí. Aí precisa ser médico, precisa ter esse desdobramento, porque se mostravam espiritualmente mais livres, em pleno contato com os benfeitores presentes. Aí agora, embora por si mesmo não pudesse avaliar o seu estado. Opa! Então nessa prece, eles estavam quase desprendidos do corpo físico, mas eles não tinham noção disso. Em pleno contato com os benfeitores espirituais que ali estavam. Olha a importância da elevação, da busca, porque a prece é um estado de elevação da alma a Deus, segundo o livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Adoração.
E a importância disso. Se eles estão mais em contato com a espiritualidade superior, com os benfeitores espirituais presentes, eles estão recebendo maior influxo de energia e de pensamentos também, que a gente vai ver. Então, calmos e seguros, que se a pessoa tem que manter esse calmo e seguro sempre, pareciam ali forças revigorantes na intimidade de suas almas. Guardavam a ideia de que a oração lhes mantinha o espírito em comunicação com eles. Então eles tinham a ideia, tinham uma leve lembrança, a leve intuição de que a oração mantinha o espírito em comunicação com o invisível e profundo manancial de energia silenciosa. Absortos em companhia de entidades irmãs, registravam-lhes as instruções por meio dos recursos intuitivos, pela intuição. Porque eles se permitiam manter contato com essas espiritualidades, né, dessa forma que eles estavam elevadamente, e eles recebiam intuitivamente. Por isso que quando a gente fala do corpo físico, eu quis trazer essa forma da gente ter o corpo físico como moldado por nós, não necessariamente os sistemas fisiológicos, não que não seja importante estudá-los. É lógico que vai ser importante a gente estudar eles, mas eles são secundários ao conhecimento da fisiologia. Porque pela intuição, isso vai suprir. Porque se a pessoa não domina também, o baço do lado esquerdo ou do direito? Está mandando eu pôr a mão no baço, tá? Aí você não sabe, o passista já não entra em segurança ali. Mas se a gente tiver em conexão, a nossa mão simplesmente vai. Entendeu? Então foi por isso que eu escolhi essa abordagem. Não que não seja importante, mas eu acho que ele, nesse caráter, nesse estudo, ele tem um caráter secundário, que saber sobre a fisiologia, e a gente tem que ter bastante convicção de que nós estamos absorvendo aquilo, porque senão isso vai trazer mais dúvidas do que propriamente ajudar, né, a ter uma intuição maior, né? O amigo permanece frequentemente aqui, e lá ele já pergunta para Conrado, tá? Que agora é Conrado, porque ele que era o responsável pelos passos na casa. Sim, tomamos sobre nossa responsabilidade serviços assistenciais da instituição, em favor dos doentes 2 noites por semana. Então, a equipe é una, né? São sempre eles que estão lá 2 vezes por semana. Dos enfermos tão somente encarnados, não é bem assim. Atendemos aos necessitados de qualquer procedência. Então, olha só, ainda amplia a importância desse trabalho de passe, que não é só os encarnados que nós estamos vendo ali. Aí conta com muitos cooperadores, integramos o quadro de auxiliares de acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior. Então eles têm um quadro de auxiliares necessários. Quer dizer que numa casa como esta, há colaboradores espirituais devidamente fichados, assim como ocorre a médicos e enfermeiros no hospital terrestre comum? Perfeitamente. Olha só, então não é assim, hoje estou passando ali, vou dar passe. Não. Estou falando dos desencarnados aqui, tá? Não, eles estão fichados. Para eles, a gente vê André Luiz, não é fácil ingressar numa equipe deles. A pessoa tem que realmente ter muito mérito e assiduidade no trabalho, compromisso com aquele serviço. Tanto entre os homens como entre nós, que ainda nos achamos longe da perfeição espiritual, o êxito do trabalho reclama experiência. Então isso aqui serve pra gente aqui. O êxito do trabalho reclama experiência. Horário, segurança e responsabilidade de servidor fiel aos compromissos assumidos. Isso tudo nós temos que desenvolver. Essa assiduidade, esse compromisso, e a experiência vai vir com o tempo, né? Na segurança e responsabilidade no trabalho. A lei não se pode menosprezar as linhas da lógica. Ele completa. E aí ele vai falar agora dos encarnados. E os médios são invariavelmente os mesmos? Olha só. Sim. Contudo, em caso de impedimento justo, podem ser substituídos. Então, beleza. Se tiver algum problema, né? Pode. Embora nessas circunstâncias se verifiquem inevitavelmente pequenos prejuízos resultantes do natural desajuste. Porque ele trabalha com a equipe ali, não tem um membro da equipe, não tem um membro da equipe, até que essa pessoa atinja o equilíbrio com essa equipe, a harmonia, leva um tempo, e enquanto não tem essa harmonia, há o natural desajuste. Então, o nosso compromisso, quando a gente assume um compromisso no passo, tem que ser sério. Tem que ser encarado de forma séria, né? Preparam-se nossos amigos à frente do trabalho com o auxílio da prece? Sem dúvida. A oração é prodigioso banho de força. Tal a vigorosa corrente mental que atrai. Então a oração atrai essa corrente mental.
e forma um banho de forças, que é o que ele está falando. Por ela, Clara e Henrique, que são os dois trabalhadores, expulsam a humana. Do próprio mundo interior, os sombrios remanescentes da atividade comum, que trazem do círculo diário de luta, e absorvem no nosso plano as substâncias renovadoras de que se repletam, a fim de conseguirem operar com eficiência a favor do próximo. Olha a responsabilidade mais uma vez. Então não é que assim, meu dia tem que ser perfeito para eu vir aplicar passe, eu tenho que ser perfeito. Não é isso. A gente tem que ter compromisso, responsabilidade, assiduidade. E chegar aqui, conseguir se ligar ao trabalho de tal forma que a gente se desligue do nosso mundo interior. Porque a gente tem problemas, eles sabem que a gente tem problemas, é comum. Às vezes a gente teve um bom dia no trabalho, não teve um bom dia dentro de casa, aconteceu alguns imprevistos que abalaram a gente, é normal. Mas adentrou a cabine de passe, começou aquela festa, começou isso tudo, deixa tudo lá fora. Desse modo, ajudam e acabam por ser firmemente ajudados. Não é para a gente ajudar simplesmente os outros. A gente fazendo isso, a gente também está absorvendo. A gente é o fio condutor, primeiro a receber o impacto dos elétricos, né? Então, a gente está sendo ajudado também. Isso significa que não precisam recear a sua exaustão, que muitos lugares hoje a gente vê que limitam o número de passes por passistas. É lógico que a gente tem que ter um bom senso, não tem que ser assim, 100 passes por dia, ou 1 passe, 2 passes por dia. A gente sabe mais ou menos quanto a gente consegue, quanto que a gente não consegue, porque não dá uma exaustão, mas dá um cansaço. Não físico assim, mas cansaço mental, espiritual. A gente trabalha porque a gente ainda tem a nossa imperfeição. E é difícil também a gente conseguir se manter concentrado por tanto tempo, né? Sem dar uma derrapada no pensamento. Mas tem casa aí, por exemplo, vieram 4 passistas, mas tem 15 pessoas. Ah, não, vai ser mais que 2 passos por pessoa, mais do que 3. Não, vai ser o passo espiritual. Não, acho que aí tem um bom senso, aplica um passo mais rápido entre a equipe dos passistas. Então é por isso que você tem um coordenador, alguém ali da casa, bem instruído pela casa, do modo operante da casa, para que ele possa auxiliar e contornar esses imprevistos. E é todo mundo agir da melhor e descobrir e elucidar a melhor forma de agir naquele momento. Aí ele fala assim, então se não tem receação e exaustão, ele já corta e fala assim, de modo algum, tanto quanto nós, não comparecem com a pretensão de serem senhores do benefício, assim, não são eles, mas sim na condição de beneficiários que recebem para dar. Beneficiários que recebem para dar. A oração com o reconhecimento de nossa desvalia. E aí agora eu lembrei de uma oração no livro Ação e Reação. Logo no capítulo inicial, que é a oração do mentor que comanda a casa, não o mentor que anda com eles, não, o mentor que comanda a casa, Drúzio. Que ele vai às lágrimas. Ele começa a oração dele, depois se vocês quiserem pesquisar na sua reação, falando da sua. Não é insignificante, porque como a gente leu, o Senhor Moisés leu pra gente hoje no início, não é que ninguém é insignificante, mas não reconhecer-se muito pequeno ante o Senhor, ante o Pai. E ele começa a se emocionando disso, mostrando-se que é isso que faz com que ele necessite. Ou seja, se humilhando, se rebaixando, para quê? Lógico, um ato de humildade, de reconhecimento, e sabendo que esse é o caminho, porque a gente, não é a gente que vai operar, a gente é no máximo instrumento. Então, se alguém quiser depois precisar, lembrei dela agora, acho que ficou uma boa, um bom exemplo desse tipo de oração. A oração com reconhecimento de nossa desvalia coloca-nos na posição de simples elo de uma cadeia de socorro, ou seja, coloca a gente no nosso lugar, é um elo. Tudo vem de Deus, passa pelos espíritos mais superiores, vai rebaixando o nível até chegar na nossa frequência, mas tudo encadeado, cuja orientação reside no alto. Somos nós aqui, neste recinto consagrado à missão evangélica, sob a inspiração de Jesus, algo semelhante a singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. Então, dando esse exemplo, que é para isso, né? E ele continua. Enfermos de variada expressão entravam esperando. Agora já falando o que estava acontecendo lá, né?
variada expressão, entravam esperançosos e retiravam-se depois de atendidos, com evidentes sinais de reconforto. Das mãos de Clara e Henrique irradiavam luminosas chispas, fachos de luz, comunicando-lhes vigor e refazimento. Na maioria dos casos, eu até grifei aqui, porque muitas casas falam assim, não pode tocar no paciente, não pode tocar no paciente. Não precisavam tocar no corpo dos pacientes de modo direto. E eu realmente acho que não há necessidade do toque dentro de um passe convencional que a gente está aqui, que existem os tratamentos espirituais, que vão ser usados, o toque com o corpo e tudo, mas justamente por causa do restante que ele fala. Os recursos magnéticos aplicados a reduzida distância penetravam a si mesmo o halo vital, a aura, o corpo etéreo, que ele é próximo ao corpo, mas ele está mais fora ao corpo, que aí vai absorver por ali a aura dos doentes, provocando modificações subitâneas, que devem ser súbitas, que eu não sei essa palavra. Então é por isso que não tem necessidade. E outra coisa, tem gente que se sente desconfortável com o toque. Muitas vezes está dando um passo aqui na pessoa que você nunca viu. Então, para evitar que tenha essa corrente, que quebre essa posição mental elevada, que a pessoa porventura pode estar ali, desejável que ela esteja ali apresentando, é melhor evitar. E aí, se quiser, põe a mão bem próximo. Imagina um homem ter que tocar no centro cardíaco de uma mulher que ele nunca viu. Ela vai pular da cadeira. Então, e até para evitar também que a gente interfira nisso, e não teve essa necessidade, na maioria dos casos, mas por causa do halo vital, quando a gente sentir essa necessidade de com a mão mais próxima, que fique mais próximo, mas mantendo uma distância confortável para a pessoa, Subitâneo de súbito mesmo. De súbito, Obrigado. Então, nesse sentido, os passistas afiguravam-se-nos como duas pilhas humanas, deitando raios de múltiplas espécies a lhes fluírem da mão, saindo da mão, depois de lhes percorrerem a cabeça. Quando a gente estudou chakras, provavelmente a gente absorve os fluidos mais espirituais pelo coronário, Então aqui só confirmando tudo aquilo que a gente tem, corroborando tudo aquilo que a gente tem visto, Ao contato do irmão Conrado e de seus colaboradores. Conrado é o mentor espiritual da tarefa, Por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns? Ainda que não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na idolação dos princípios curadores. O pensamento do médium é importante. Se uma ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligações com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Entretanto, há pessoas tão bem dotadas de força magnética, perfeitamente despreocupadas do elemento moral. Sempre é Hilário que vem comentando, mas aí aqui é André Luiz. E aí Conrado fala, sim, Augusto, refere-se vocês aos hipnotizadores comuns, que é o que a gente está falando naquele trabalho do magnetismo animal, Kardec chama, Com muitas vezes portadores de energia excepcional. Fazem demonstrações, belas demonstrações, impressionam, convencem. Contudo, movimentos na esfera de puro fenômeno, sem aplicação de edificantes no campo da espiritualidade. É imperioso não esquecer que o potencial magnético é peculiar a todos, com expressão que se gradua ao infinito. Falando primeiro dessa primeira parte aqui. Então, aquilo que eu disse, que o médium, ele vai ter contato primeiro com essa energia. Então, o maior cuidado que nós temos que ter, o médium passista, é de não contaminar isso, ou contaminar o mínimo possível essa energia. Porque nós temos que manter a nossa ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, os bons pensamentos. Não tem que ser puro, não tem que ser perfeito, não. Não é isso. A boa vontade e a fé, ela é inerente a todo ser. Independente do seu grau de evolução ou não. Então, se a gente tem boa vontade, se a gente realmente tem boa vontade de querer ajudar, a gente vai atrair espíritos que têm essa mesma afinidade com o nosso magnetismo. Então aqui, mostrando que o magnetismo animal, o potencial magnético é de todo mundo. Não tem restrição para ser passista, no primeiro momento. A gente vai falar disso no próximo encontro, com alguns motivos que podem nos restringir a dar passe naquele momento, não ser passistas, que é diferente. Mas semelhantes profissionais podem igualmente curar os magnetizadores comuns, Frisou o Hilário, que é o companheiro dele.
Sim, podem curar, mas acidentalmente. Quando o enfermo é credor de assistência espiritual imediata. Então, mais uma vez frisando que não é o magnetizador que importa, é o quê? O mérito do assistido. Com a intervenção de amigos que o favorecem. Fora disso, os que abusam dessa fonte de energia, explorando a seu bel prazer, quase sempre resvalam para a desmoralização de si mesmo. Olha o orgulho entrando, a vaidade, o espetáculo. Você lembra eles falando de belas demonstrações e tudo? Cada vez mais vai se mostrando mais. Porque interferindo num campo de forças que lhe é desconhecido, guiado tão somente pela vaidade ou pela ambição inferior, fatalmente encontram entidades que com ele se afinam, normal. Precipitando-se em difíceis situações que não se precisam vir à baila, não precisa vir à tona, né? Precisa ser trazido. Se não possui um caráter elevado, suscetível que opor um dique de influenciação viciosa, uma barreira contra essa influenciação, acabam compelizados por energias mais acentuadas que a deles. Porquanto, se considerarmos o assunto apenas sob o ponto de vista da força, somos constrangidos a reconhecer que há imensos números de vigorosos penetradores espirituais nas linhas atormentadas da ignorância e da crueldade. Então, essa força, esse potencial, não é exclusivo de espírito superior. Existem vários vigorosos penetradores espirituais nas linhas atormentadas da ignorância e da crueldade. Ou seja, a espiritualidade inferior. De onde se originam os mais aflitivos processos de obsessão. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Vocês estão vendo que não é o perigo do passe. É o perigo da vaidade, do orgulho da pessoa de querer se demonstrar, da ambição inferior e da vaidade que ele coloca. E sorrindo acrescentou: recordemos a natureza. A serpente é um dos maiores detentores do poder hipnótico. Aí lá, então, para curar, são indispensáveis certas atitudes do espírito. E a aula continua: indiscutivelmente, não prescindimos do coração nobre e da mente pura, do exercício do amor, da humildade e da fé viva, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós, a benefício dos outros, para a sustentação de um serviço metódico de cura. Isso é indispensável. Porque se a gente recebe primeiro para passar, a gente tem que ter capacidade de assimilar esses raios e interiorizar esses raios. Então a gente não vai dar o que nós não temos. Então, ao assimilarmos e absorvermos isso, a gente é capaz de transmitir isso também como um fio. Então, para curar, para ter energias mágicas, se a cura está diretamente ligada à pureza do fluido, quanto mais evoluído, maior a pureza dos fluidos que nós temos acesso e registramos, que é através do coração nobre, da mente pura, desse amor, humildade e fé viva, e esse raio, esses eflúvios salutares passam por nós e são entregues quase que sem contaminação, digamos assim, sem nenhuma deturpação desse fluido, para a pessoa que a gente está aplicando o passe. E aí ela absorver, e ela interiorizar, e ela armazenar esse fluido de forma hábil, né? De forma que ela consiga fazer isso, aí é outros 500, aí é com ela. Entretanto, esse livro nos domina a mediunidade, tá? Em tudo isso que eu estou no serviço básico. Eu comecei como missionário da luz e depois vim para esse. Desculpa, não fiz essa confusão. Entretanto, para o esforço desse tipo, precisaremos de pessoas escolhidas, com obrigação de efetuar estudos especiais. Agora também já dá uma aliviada para isso. Tá? Importa ponderar que em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. Ausência de estudo. Esse é aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades subnível. Ficam defasados, né, gente? Todavia, tratando-se de socorro magnético, tal qual é administrado aqui, naquela cabine de passo tal qual a gente aplica nas casas espíritas comumente, com ardente desejo de ajudar, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura, com ardente desejo de ajudar sob a invocação da prece. E toda oração filha da sinceridade e do dever bem cumprido, com respeitabilidade moral e limpeza de sentimentos,
permanece tocada de incomensurável poder. Não dá nem para medir o poder que ela tem. Analisada a questão nesses termos, todas as pessoas dignas e fervorosas, com o auxílio da prece, podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam assim a mobilizá-las na extensão do bem. Utilizam elas porque esse bem chega a mais pessoas, por causa da sua fé, do seu estado de busca de elevação. Não nos achamos à frente do hipnotismo espetacular, que a pessoa perde totalmente consciência, mas sim no gabinete de cura, em que o médium transmite os benefícios que recolhem, né? Sem a presunção de doá-los de si mesmo. É importante não esquecer essa verdade, para deixarmos bem claro que, onde surge a humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato. Olha que beleza, olha que beleza. Não está pedindo muito da gente, porque não está pedindo um amor e humildade acima do que a gente pode dar. É a gente estar cada vez mais desenvolvendo isso e cada vez mais. E o socorro vai vir, né? E ele continua. Aí já também aplicando o passe. Obsidiados ganhavam ingresso no recinto, acompanhados de frios verdugos, ou seja, dos obsessores, né? No entanto, com o toque dos médicos sobre a região cortical, aqui na mente, depressa os obsessores se desligavam, prostrando-se porém nas vizinhanças. Eles desligam, mas eles ficam ali. Quebra aquela corrente que eles estão inseridos, sabe? Mas eles ficam ali na vizinhança, como que à espera das vítimas, com a maioria das quais se reacomodavam e pronto. Então, eles estavam ali na vizinhança, durante o passe era quebrada essa conexão, mas assim, acabava o passe, acabava a reunião, rapidinho já se juntavam novamente, via obsediados e obsessores. Não sabe nem quem é quem, né? Alinhando apontamentos, começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria. Alguns têm melhor, outros não têm, né? Porque se a gente acha que é legal, que é um mérito é nosso do parto da pessoa melhorar, e quando a pessoa não melhora, será que a gente se responsabiliza? Acho que não, né? As irradiações magnéticas não lhe penetravam um veículo orgânico, um corpo físico. Registrando o fenômeno, a pergunta de Hilário não se fez esperar. Por quê? E o Aulus responde: falta-nos o estado de confiança. Será então indispensável a fé para que registrem um socorro de que necessitam? Ou seja, precisa ter fé, precisa acreditar, precisa ter esse ponto que acreditar só é pouco, mas ter essa confiança em Deus, que tudo vai bem, que está sempre no nosso bem, melhor, então assim vai. Aí, sim. E ele vai comparar com a fotografia antiga, né? Que hoje em fotografia precisamos da chapa impressionável para deter a imagem. Quanto à eletricidade do fio sensível para a transmissão da luz. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível, ou seja, tem que o candidato tem que apresentar uma certa tensão favorável. Por que tensão favorável? Eu fiquei pensando nesse termo, eu não sou bom em física não, mas para a energia do elétron fluir de um ponto ao outro, um ponto negativo e positivo, aqui tem que apresentar maior tensão, tem que ter uma diferença de potencial, aonde aqui apresente maior tensão do que aqui. Um T maior aqui e um T menor aqui. Porque senão, esse não vai criar a corrente e passar para cá. Não é assim que funciona a energia? Então a tensão favorável é isso. Que eu fiquei imaginando, né? Mas não é de elétrons, é dessa energia psíquica. Então alguém tem que se manter em estado receptivo, enquanto o outro em estado de doação. Essa tensão decorre da fé. Então a pessoa que tem fé, ela se mostra com essa diferença de potencial, digamos assim, e é apta a receber isso. Essa tensão decorre da fé. Não nos reportamos ao fanatismo religioso ou à cegueira da ignorância, aquela fé que, né, cega mesmo, mais fruto da ignorância do que da propriamente dos valores espirituais, mas sim a atitude de segurança íntima, com reverência e submissão diante das leis divinas, em cuja sabedoria e amor procuramos arrimo, procuramos sustento, né, suporte. Sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor.
Então, a pessoa também tem que saber se portar, né, como alguém necessitado. Porque o escárnio e a dureza de coração podem ser comparados a espessas camadas do gelo sobre o templo da alma. Por isso que esses cursos de passe, muitas vezes, ela vai formar passista, né? A gente fala curso e vai tornar muitas pessoas aptas a dar o passe, confiantes a dar o passe, né? Porque aptos todos são. Mas ela é importante também, de um modo geral, para todo mundo, porque o paciente, que é o termo usado, ele também tem... É importante a gente saber, a gente que faz uso do passe, a gente também recebe passe, quem dá passe também recebe passe. É importante a gente saber também como se portar, né? Então eu acho interessante quando a gente abre para qualquer pessoa, assim, que eu digo assim, aquelas pessoas que frequentam simplesmente reunião pública, não estou menosprezando elas nem nada, mas que ainda não ingressaram nos estudos mais continuados na doutrina, também é importante, porque eles têm que saber se portar, sabe? E até numa casa que eu frequento, teve um ciclo de palestra de passe, e nas reuniões foi falado sobre a importância do passe para o público. Achei interessante. E aqui, o passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular, que é a revigoração do corpo físico, do perispírito, né? Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo invisível da matéria. Então a gente já sabia que não era o átomo a última molécula, né? Tinha um elétron, tinha prótons e tal. Que antes dele encontrou-se linhas de forças aglutinadas nos princípios subatômicos. Então tem uma linha de força que mantém associada esses princípios que a gente chama de átomo, né? Os subatômicos, formando o átomo. E que antes desses princípios, olha que interessante, surge a vida mental determinante. Quando que nós aprendemos a manter unido e coeso os átomos? Quando a gente estagiava como princípio inteligente no reino mineral, desenvolvendo a atração. Mas sobre a mente do princípio inteligente, daquela ação do princípio inteligente, governando aqueles certos atos. Depois evoluindo, fomos desenvolvendo sensibilidade no vegetal, instinto no animal e hoje a inteligência e a razão no reino nominal. Então, por isso que eu trouxe tudo isso nesse sentido do corpo sendo formado de acordo com a capacidade mental do espírito ou do princípio inteligente, como querer colocar, porque isso faz sentido, isso ajuda a gente a entender que tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Olha, só renovar o pensamento é fácil, né, gente? Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Importante frisar isso. Porque no passe, quando ele quebra aqui, por exemplo, que tem em caso de obsessores, quando eles atuam no centro cortical e quebram essa ligação que está tendo entre obsessor e obsidiado, é permitido aos dois ali naquele momento ter um choque, tipo, se tem uma realidade, sair do que eles estão, do comum que eles estão, do marasmo que eles estão, e falar assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que eu vou procurar outro caminho. Porque enquanto a gente está ligado, está no olho do furacão, a gente não consegue ver muita coisa. Mas quando é quebrado aquele, né, dá aquela mudança no nosso sentido, no nosso estado, de forma mais abrupta assim, é possível a gente talvez enxergar e com mais clareza, ter mais força para agir. Então é nisso que o passe funciona, mais ou menos nesse tipo. A pessoa também doa a energia pura, mas a capacidade de retenção, de assimilação, de interiorização, ela vem do paciente que realmente está buscando, vem de acordo com o tamanho da busca, vamos colocar assim, né, do paciente. A mente reanimada, e aí se reanimando a mente, dando ela outro vigor, dando outro estado, reergue as vidas microscópicas, porque não é a mente que controla o corpo. Por isso é isso que eu estou falando, que a gente está tratando nesse sentido. Que a serve no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. Podendo reconstruir o corpo, a cura aí. Não é isso que é a cura? O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com o respeito e a confiança que o valoriza. Olha aí, então, tudo isso vai mostrando como que se dá o passe, né? Por isso eu falei que esse é o último slide desse capítulo, eu acho. E isso é uma verdadeira aula de passe. E aí, por que eu vou falar se já está pronto, né? Bem mais confiável do que eu podia fazer. E pode, por acaso, ser dispensado à distância? A gente já viu radiações, né? A gente vê muito frequentemente.
Mas é uma coisa que eles frisam aqui que eu acho que é importante. Desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que o recebe. Ó, nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio, favorecendo as realizações. E a prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora. Então não adianta a gente ficar rezando, eu falo quando não adianta, no sentido dessa cura. Ficar orando, rezando, fazendo prece para que a pessoa melhore, se aquela pessoa está em outro estado de vibração. É lógico que a gente fazendo isso, a gente está orando pela pessoa, está emitindo bons fluidos e ela acaba tendo uma atmosfera fluida ao seu redor mais salutar, que pode sim ajudar ela a mudar. Mas depende dela. E a partir do momento que a pessoa se mantém receptiva a isso, ela não precisa estar na minha frente, não precisa estar longe. Então isso também corrobora o fato de eu não ter a necessidade de encostar na pessoa. Não vai ser isso que se eu não fizer no passe, a pessoa não vai ficar boa. Nesse sentido. E aí é sempre bom, então, para a gente também que está recebendo o passe, para a gente estar dando o passe, mas no caso quem recebe, buscar a sintonia, né, com essa espiritualidade superior que transformou o ambiente ali. Jesus, né, no evangelho dele, demonstra isso quando o Senhor chega e pede para que ele curasse o soldado dele, né? Essa e a filha da mulher da Fenícia, né? Da mulher grega. E a Michelle lembrou aqui também do 2000 anos, né? Que Jesus cura a Lívia. É Lívia? Não, a Flávia, filha de Lívia, à distância. Aí então mostra como que esses benfeitores atuam e como esses fluidos são poderosos, né? Isso é tudo subsidiado principalmente pelo Evangelho, mas pela Bíblia como um todo. Então, aqui eu trouxe algumas passagens. Esse livro aí também muita gente tem medo, Mecanismo da Mediunidade. Mas eu também não sei entender ele muito bem não. Mas aos poucos a gente vai estudando assim. Não, a gente só não entende, né? Mas fala, não, você está lendo Mecanismo da Mediunidade? Você está entendendo alguma coisa? Assim, não. Mas uma hora vai chegar lá. E aí quando a gente vai lendo tudo isso, a gente vai lendo, preparando o estudo, aí às vezes uma coisa que está lá, a gente consegue trazer com mais propriedade um pouquinho, né? Porque a gente fez. E aí, trazendo uma parte que fala do passe, nesse livro que fala do passe, ele vai falar do corpo como um todo. E aí eu trouxe isso como mecanismo do passe, mostrando, resumindo o que a gente viu ali, e outras coisas influenciadas em outras coisas que influenciam no passe, também está em outro livro de Emmanuel, que Emmanuel também não é brincadeira. Né? Compreendendo-se o envoltório psicossomático por dentro da alma, ou seja, o nosso corpo físico ou o corpo espiritual, tanto faz, porque o psicossom, quando ele fala, está falando do perispírito. Mas o perispírito molda o corpo físico também. É o tempo da alma, estruturando em milhões de células a se caracterizarem por atividade incessante, ou seja, as células estão lá trabalhando de forma sem parar, ininterrupta. É natural imaginarmos cada centro de força, cada chakra e cada órgão por ter departamentos de trabalhos interdependentes entre si, que dependem entre si. Se o cérebro perde sua harmonia do funcionamento, todo o resto do corpo, que está ligado àquela região do cérebro lá, ele vai ter uma desarmonia e, consequentemente, isso vai causando desarmonia maior ao longo do tempo. Então, independente, não obstante o caráter autônomo atribuível a cada um, fala-se muito de autônomo, até a gente conversou sobre isso, não é autônomo, é automático, né, talvez, que até hoje na ciência se discute mais, porque passa pelo centro do sistema nervoso central, qualquer movimento que a gente tem, qualquer reação, qualquer funcionamento do nosso corpo, porque o espírito reside nos órgãos que tem mais facilidade de ter, nos órgãos onde ele exerce as funções vitais, que no caso é o cérebro, né? Não é função vital, o intelecto e o moral, que a gente já leu anteriormente. Então, semelhantes peças, esses órgãos, essas células, esses centros, no entanto, obedecem a um comando mental sediado no cérebro. Por isso que não é autônomo, talvez é automático. É porque o autônomo dá a ideia de independência, o automático dá a ideia de que ele funciona de forma automática, mas passando pelo registro central. Por uma máquina central, no caso, é o cérebro. Que lhe mantém a coesão e o equilíbrio, por intermédio das oscilações inestancáveis do pensamento. Então, o pensamento ele é contínuo, mas ele oscila na questão de padrão. E isso vai causando um equilíbrio. Porque muitas vezes a gente acha que equilíbrio é um estado pleno.
Não, o equilíbrio a gente equilibra em vários planos. O equilíbrio é quando a gente se sente confortável do jeito que a gente está. No caso, a gente pode se equilibrar, por exemplo, o espírito que... Eu vou usar esse exemplo aqui porque foi um exemplo que me chamou muita atenção. Foi uma novela que a Grazi Massafera, que é uma atriz muito bonita, ela estava usando drogas. E ela se sentia confortável, ela foi modelo, ela foi internacional e tudo, e ela começou a se perder no mundo das drogas, e ela caiu assim, mendiga, assim, saiu então num patamar de financeiro muito mais elevado, e chegou a morar na rua, morar realmente com os drogados e tudo. E um rapaz, até um evangélico, que fazia uns tratamentos das pessoas lá, levavam comida, levavam sopa, essas coisas, chama ela para sair dessa vida num determinado momento. E ela fala assim, não estou bem aqui. E eles estão bem lá, porque eles estão em equilíbrio com o que eles conseguem se lidar. O que vai causar desequilíbrio nele? Quando algo na mente dele acontecer, ele disparar e falar assim, gente, isso aqui não é tão bom assim. Eu posso coisa melhor. Aí o estado mental dele não é mais compatível com o estado físico que ele se encontra, e ela vai ficar melhor. E o que precisou dela passar por isso? Porque logo depois que ele faz essa pergunta e fala que está bem, pega o lanche e sai, ela vai usar droga com um grupo que estava mais afastado, é estuprada, e aí ela cai, ela olha assim e fala assim, gente, não preciso disso. Eu tinha tudo na casa do meu pai, eu lembro até a parábola do filho pródigo, não sei o quê, e volta com eles e vai se tratar na onde eles ofereciam. Então ela estava equilibrada em certo momento. Depois que ela passou pela violência do estupro, ela se sentiu desequilibrada por causa do que ela viu o nível que ela chegou. Ela não foi pelo amor, ela foi pela dor. Mas a dor causou esse desequilíbrio, né? Mas ela estava equilibrada. Eu não sei se ficou claro o que eu tentei dizer assim, porque a gente acha que equilíbrio é um estado único. Não. Esse estado é de cada um e cada um está equilibrado de acordo do jeito que está, com o que almeja, com o que quer, com o que se sente confortável. Então, muitas vezes, por isso que é difícil a gente julgar a situação do outro. A gente tem que abraçar o outro. Porque, nossa, não é possível que a pessoa consiga viver assim. E não me cabe julgar o que ele faz. Me cabe amar, me cabe orientar, me cabe estar apto a ajudar no que ele precisa para ali. Igual esse pessoal fez lá nessa novela e muitas outras instituições fazem, mas esse assunto, essa cena me chamou bastante atenção. Então, obedece ao comando mental sediado no cérebro, que lhe mantém coesão e equilíbrio por intermédio das oscilações inestancáveis do pensamento, porque o nosso pensamento é contínuo. Então ele não para de mandar ondas. Temos assim as variadas províncias celulares sofrendo o impacto constante das radiações mentais. Ou seja, toda hora nossas células, nossos órgãos, nossos centros vitais estão sofrendo os impactos dos nossos pensamentos. A lhes absorverem os princípios de ação e reação desse ou daquele teor, pelos quais os processos da saúde, da enfermidade, da harmonia e da desarmonia são associados e desassociados. Porque se a gente está assimilando coisas que a gente é compatível de assimilar, a gente interioriza, senão a gente desassimila. E aí na saúde é a mesma coisa, a gente vai, com esses raios mentais desequilibrados enviando isso para a nossa célula ininterruptamente, uma hora esse desequilíbrio vai chegar nessas células. Ou o equilíbrio posteriormente também. Mas isso tudo é conforme a direção que a gente imprima a vontade. Porque a boa vontade, a vontade não é necessário que passe. E a vontade a gente vai trabalhar mais dela, trazendo, emanando pensamento e vida, primeiro falando da mente, extrapolando a mente. Aonde no capítulo 1, Emmanuel fala que a mente é o espelho da vida em toda parte. E essa expressão é belíssima, simples, mas belíssima, porque a mente é o espelho da vida, ou seja, o que nós temos no interior, o que nós emanamos, o que nós projetamos, é aquilo que nós vemos da vida, é aquilo que nós conseguimos enxergar da vida. Então a mente é o espelho da vida em toda parte. Aí ele começa a falar como foi formada a mente, de forma poética. Ergue-se na terra para Deus sob a égide do Cristo, a feição de diamante bruto que, arrancada ao vento obscuro do solo, avança, com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Então, ou seja, ele sai da terra para Deus, sai daqui do baixo para Deus, trabalhando, sendo orientado pelo lapidário. Só que essa lapidação modifica totalmente, né, o diamante bruto do diamante lapidado da joia que é formada. E assim a gente vai erguer para Deus. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. Porque quando eu estudei harmonia e citei o exemplo aqui da novela, com a atriz Grazi Massafera,
estava com a mente iludida, salteada, roubada mesmo pelas ilusões, achando que aquilo ali era bom, achando que aquilo ela se enganava muitas vezes. Às vezes nem conscientemente quando eu falo isso. É porque ela acreditava que era aquilo que era bom para ela, mas a gente sabe, como filho de Deus, como seres conscientes, né, o tempo todo, a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é o desejado, mas a gente muitas vezes não tem coragem de assumir a postura e de procurar o que é desejado. Então, na gente, almas humanas, é muito comum a gente ter essas ilusões que nos interferem na inteligência, que de certa forma deturbam a nossa inteligência. Mas aí revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Quando Jesus disse, e a gente sempre usa esse exemplo aqui, não me fazia a minha vontade, mas a do meu Pai que está no céu, a mente do Cristo, né, o consciente do Cristo, era sempre refletindo o quê? A vontade de Deus. Ele veio fazer exatamente, ele estava em contato íntimo por causa da sua elevação. E ele fez isso o tempo todo. E nós chegaremos a isso. Mas temos que ir também contra a nossa vontade e com a nossa vontade. Mas a gente vai aprendendo cada vez mais a entrar em comunhão com esses efeitos superiores, esses negócios superiores. Mostrando que a nossa mente interfere naquilo que a gente consegue absorver do mundo, retratar do mundo, refletir do mundo e pôr em movimento. Porque o pensamento, vocês lembram que a gente deu que ele é a base de tudo? E aí, então o pensamento é uma das coisas que a gente precisa manter o pensamento equilibrado, a mente equilibrada, né? A oração, que está no capítulo Pensamento e Vida, oração, que a oração é o divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir a grandeza. Talvez ainda com a mente na alma humana salteada pelas ilusões, salteada pelas ilusões, eu não consiga refletir ela o tempo todo. Mas na oração, nesse processo de elevação espiritual, padrão, vibratório, a gente consegue fazer esse movimento e tornar esse espelho mais límpido, refletir com mais propriedade, chegando mais próximo da condição dos espíritos superiores. Reportamos aqui ao apelo vivo do espírito das potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela. A oração verbal não, que a gente estava falando no início. Na silenciosa mensagem da vibração. Porque como a gente viu também, sempre tem visto, o que importa é a vibração que a gente está. E às vezes a gente transforma isso em palavras faladas, verbalizadas, outras só no pensamento, às vezes na ação. Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, né? Desviando de fulgor na direção do abismo. Aquele espelhinho que a gente põe para fazer assim, concentrar a luzinha ali. Essa, na essência, é a função da prece. Olha que bonito que ele coloca. Buscando o amor divino para concentrar as claridades sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio, que ainda se estendem ao mundo. E ele continua. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis de renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A prece impulsiona as recônditas, as mais interiores energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Força viva porque dá forma, cria formas, né, que vai formando, e ela está sempre inestancada, está sempre atuante, do pensamento. Imagens essas que acendendo as esferas superiores tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos a resposta do plano divino. Porquanto o Pai Todo-Poderoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Olha só, Deus não se manifesta diretamente. Ele se manifesta pelos filhos que se fazem bons. E a prece ajuda a gente a conquistar, a angariar o auxílio desses espíritos benfeitores. A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo. Vocês lembram da inspiração, da intuição durante o passe? O influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem em território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia, com que se lhe aperfeiçoa a existência. Nos ajuda, então, a gente receber primeiro para doar depois também, aumentando até a nossa intuição.
dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Olha que interessante. E para finalizar, a gente falou da mente, pensamento, da prece e agora da vontade. São os três mecanismos, os três principais mecanismos de pôr a ação. E a gente terminou o primeiro encontro, o primeiro módulo, com parte desse capítulo, parte que a gente trouxe, que é o capítulo 2, vontade, pensamento e vida. E aí fala, pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal. O pensamento como a força que a gente põe em movimento, a eletricidade como aquela força da vontade que a vontade que direciona para onde ela vai, e o magnetismo que é intrínseco nosso. Conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma, ou seja, não é só no corpo físico, não é só no corpo perispirítico, são em todas as formas, nos campos múltiplos, a que serve a romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Aí agora, a vontade, contudo, é o impacto determinante, o direcionamento que nós damos a isso. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Se vai ser posto em movimento ou não. Essa energia que nós temos, todos nós temos, e podemos ainda buscar muito mais com os espíritos superiores. Mas é pela vontade que nós vamos pôr ele em movimento, a serviço do próximo ou não. O cérebro é o dínamo que produz energia mental. Então o cérebro produz energia mental, o pensamento e tudo. Segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria, ela é a mente como espelho. No entanto, e a oração aumenta essa capacidade de reflexão, tá? No entanto, na vontade temos o controle que a dirige, essa energia mental, né? Nesse ou naquele rumo. Qual direção que a gente vai dar? Ascendente, descendente, né? Se colocar o vertical ou horizontal. Nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Então, com isso, eu sei que ainda no próximo encontro a gente vai falar mais sobre os tipos de passe, sobre impedimentos de aplicar o passe, quando devemos aplicar, quando não devemos, também quando devemos buscar o passe, quando não devemos. Mas aqui mostra e traz a responsabilidade do médico passista, eu vou usar esse termo, no qual depende dele, não a cura, mas a realização do trabalho bem feito. Depende dele de equilibrar, depende de nós equilibrarmos a mente, buscando recursos infinitos no universo através da oração, no próprio Pai, que vai vir ao auxílio dos espíritos superiores, e nós a empregarmos com essa vontade, porque a vontade é diferente do desejo. A vontade é aquela que vem do Pai, o desejo é o que nós queremos, e a vontade direciona. E se nós tivermos com a vontade realmente de crescermos, de colaborarmos, usando ela no sentido mais amplo, estamos alinhados com o do Pai, e nós vamos ser instrumentos cada vez mais úteis e mais precisos para o Pai. Se caso eu deixar a vontade e passar a agir pelo meu desejo, como os magnetizadores que ele falou, tudo isso vai cair por terra. Porque eu vou começar a me preocupar em servir não para o Pai, mas para mim. E eu vou querer os louros, os méritos das ações. E aí, a gente vai estar comprometendo o trabalho. E quanto à cura, deixar isso para Deus, que é o doador de todas as energias. E pela capacidade do paciente em assimilar, interiorizar esses frutos. Eu acho que era essa mensagem central que eu queria trabalhar, espero que tenha ficado claro. E mais uma vez queria agradecer a paciência e os ouvidos de todos. Obrigado. Nós que agradecemos.